Olá, galerinha! Então, hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da velocidade, né? Da cinemática, do movimento dos corpos. Vamos falar hoje sobre o movimento uniforme, né? Que na verdade é a continuação do que a gente já estava estudando nas aulas anteriores. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos descrever, né, o que é o movimento uniforme, tá bom? Então, olha só, o movimento uniforme, MU, que é a sigla que a gente utiliza, é aquele em que a velocidade escalar instantânea, a velocidade em cada instante, né, no caso, não a velocidade média, é constante e diferente de zero, de modo que o móvel sofre iguais variações de espaço em iguais intervalos de tempo. Então aqui eu trouxe 3 exemplos para a gente poder enxergar como funciona o MU, ou movimento uniforme. O que vai ter aqui, gente? Então olha só, eu tenho a seguinte situação, aqui eu tenho uma pedra, ela está sendo lançada, né? E aqui eu tenho diferentes intervalos de tempo a posição dela. Então, imagina que eu começo o movimento aqui no tempo zero, né? Após 1 segundo, esse meu móvel, que está aqui, essa pedra, ela vai estar nessa posição. Perceba o seguinte, o deslocamento entre o tempo 0 e 1 segundo vai ser esse espaço aqui. E aí o que acontece? No movimento uniforme, esse deslocamento ele vai ser igual em diferentes intervalos de tempo, ou melhor, em iguais intervalos de tempo. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho de 1 a 2, o tempo aqui variado também é 1 segundo. Então, se você observar, esse espaço percorrido é o mesmo espaço percorrido aqui. Em 2 segundos e 3 segundos, a distância percorrida vai ser a mesma nos outros intervalos. Então, como vocês percebem, a pedra ela está se movimentando, ou seja, se deslocando diferentes, né, posições, só que sempre mantendo a mesma distância percorrida em intervalos de tempos iguais. O mesmo acontece aqui nesse exemplo, no movimento circular de um satélite em torno da Terra. Então aqui, ó, tempo 0 horas, tempo 3 horas. A distância percorrida aqui, ó, exatamente essa daqui, que vai ser a mesma distância percorrida no intervalo de 3 a 6 horas, que vai ser a mesma distância percorrida no intervalo de 3 a 9 horas, e vai ser a mesma distância percorrida no intervalo de 9 a 12 horas, ou seja, a cada 3 horas eu vou ter esse mesmo deslocamento. E aqui para a gente chegar a um exemplo também de uma bolinha de tênis no MU. Beleza? Então, o movimento uniforme é isso, de distâncias percorridas no mesmo intervalo de tempo, ou seja, mesma distância percorrida no mesmo intervalo de tempo. E aí, olha só, uma coisa muito importante, a gente aqui na física, são, né, os gráficos na cinemática. Então, a gente vai trabalhar muito com gráfico. O primeiro gráfico é o gráfico da velocidade pelo tempo, VT. Então, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar como a velocidade de um móvel, algo que está se movimentando, funciona durante aquele intervalo de tempo, né? Durante aquele movimento. Então, olha só, você vai ter 2 situações. Na primeira situação, como vocês podem enxergar aqui, eu tenho um gráfico, tá? VT, né? No eixo X, eu tenho o tempo. Então, o tempo andando. Então, começa o movimento aqui, depois eu tenho 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos. E aqui a velocidade. Velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3, velocidade 4, velocidade 5. O que vai acontecer? Como no MU, né, a velocidade ela não altera, você vai ter então uma curva aqui, né, que é essa linha que representa o gráfico, de sempre no mesmo, né, patamar, na mesma velocidade, ela não altera. Então o que vai acontecer aqui? Né? Eu vou ter esse ponto aqui como sendo a minha velocidade do móvel. Então é muito simples. Se você tem um gráfico VT e você quer saber a velocidade dele, é só você ver aonde está a curva, né? A linha aqui. Então a velocidade desse móvel, por exemplo, pode ser que, vamos botar um número aqui, 4. Né? Então 4 é a velocidade, 4 metros por segundo, 4 quilômetros por hora, dependendo, né, do que o problema vai te dar.
ou, nesse caso aqui, né, ela vai estar abaixo do eixo x, né, abaixo do t. O que ele vai significar aqui? Que essa velocidade ela vai ter um sinal negativo, né, de menos. Isso significa o quê? Vamos prestar atenção. Se no caso, primeiro caso, a velocidade escalar é positiva, significa que o movimento está no sentido da trajetória. Vamos olhar esse exemplo aqui do carrinho, tá? Qual é o sentido da trajetória? Essa seta aqui. Ele sai desse ponto e tem que chegar nesse ponto aqui. Quando eu digo que a velocidade está positiva, é que o carro ele realmente está saindo daqui e indo em direção à posição final. Nesse caso, a velocidade vai ser maior que zero. Agora, na mesma trajetória, saindo desse ponto aqui para esse ponto aqui, se a velocidade for negativa, ou seja, estiver lá abaixo do t, abaixo do eixo x, significa que, na verdade, o veículo está se movimentando do ponto final, que a gente considerou da trajetória, ao ponto inicial dela. Né? Então, a trajetória é nesse sentido, mas o carro está se movimentando neste sentido. É como se você estivesse considerando o seguinte: a Dutra, né, a rodovia Presidente Dutra, ela é conhecida como Rio-São Paulo. Então, significa que a trajetória que a gente trabalha, ela saindo do Rio e indo para São Paulo. Mas você pode vir de São Paulo para o Rio. Se você estiver vindo de São Paulo para o Rio, a sua velocidade vai estar como? Negativa, tá bom? Então, significa que você está indo no sentido contrário da trajetória. Tudo bem? E aí, vamos para a próxima página, que diz o seguinte: uma propriedade do gráfico da velocidade. Olha que legal. Vamos lembrar o seguinte, tá? A velocidade média ela vai ser dada pela expressão ΔS, que é a variação de espaço, e sobre ΔT, que é a variação do tempo. Caso eu queira calcular o espaço percorrido, ou seja, a distância percorrida pelo móvel, eu pego o ΔT e jogo para o outro lado da minha equação. Então, eu vou ter essa expressão aqui. ΔS é igual a V vezes ΔT. No gráfico da velocidade pelo tempo, o que vai acontecer aqui? Você tem a velocidade, como eu disse, a curva dela. Ela não altera. Olha que legal, né? E aí, o que vai acontecer? Se você quiser saber qual foi o espaço, a distância percorrida por um veículo, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o tempo inicial e o tempo final. Essa variação aqui, essa distância, é o nosso ΔT. E aí, a velocidade, ela está aqui em cima. Então, o valor da velocidade, ele vai do V até zero. Então, esse espaço aqui. Que forma é essa que a gente tem entre o gráfico, a curva V, né, e os eixos T1 e T2? Eu tenho um retângulo. E a gente aprendeu que a área do retângulo vai ser base, esse pedaço aqui, vezes a altura. Que olha só que legal. Nesse caso, corresponde a ΔT e a V. Se ΔS é V vezes ΔT, a área do meu retângulo vai ser o ΔS. Então, olha que legal. É só eu determinar qual é a área desse retângulo aqui que eu consigo calcular o meu ΔS. Muito simples. No final, a gente vai ver um exemplo explicando como funciona. Um outro gráfico que a gente vai ver tem a ver com a função horária do espaço. Mas o que é essa função horária do espaço? Como o nome diz, horária, hora, tempo, espaço é a distância percorrida. No outro gráfico, a gente tinha o quê? A velocidade pelo tempo. Nesse gráfico, a gente vai ter a distância. E olha o que vai acontecer. A gente vai ter então, a gente vai trabalhar com uma equação que vai ser uma função, que nem na matemática, né? Uma função. Como que eu faço isso? Vamos pegar aqui, V ΔS sobre ΔT. ΔS é quem? É o espaço final, posição final, com a posição inicial, dividido pelo ΔT, que é o tempo final com o tempo inicial. Tempo final menos tempo inicial é o nosso intervalo de tempo. Qual é o tempo que percorreu? Né? Qual é o tempo? Se eu quiser saber a posição em um tempo x, eu consigo saber aqui. E S menos S0.
Passando t para o outro lado aqui, ó, da minha equação, o que vai acontecer? Ele está dividindo, passa multiplicando. Eu tenho que S menos S0 é igual a V vezes t. Então, velocidade vezes tempo. Jogando o ΔS para cá, ou melhor, desculpa, o S0 para cá, eu tenho então que S, posição final, vai ser igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Ou, se você preferir, você não precisa, né, usar o S e o ΔS. Dependendo do exemplo, você quer saber a distância, não a posição. Então, você vai calcular o ΔS, que vai ser igual a V vezes T, como a gente já tinha visto anteriormente. E aí, o que vai acontecer? Né? Essa função ela vai ajudar a gente a achar a posição em determinados tempos. A gente vai usar ela mais para frente também nos exercícios. Agora, o que eu quero que vocês vejam é o gráfico que eu vou ter. Então, olha só, agora o gráfico vai ser diferente, tá bom? Por ele ser da posição, então ele não tem mais uma posição fixa, como a velocidade tinha. E aí eu tenho alguns casos aqui para a gente entender. O gráfico vai ser sempre uma linha reta, porque a função que a gente tem é uma função do primeiro grau. Aonde eu posso ter ela, né, com a inclinação para cima aqui, como vocês estão vendo, ou para baixo, né? Olha que interessante. O que vai acontecer? A primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte. Se eu tenho o gráfico do tempo pela posição, o ponto que eu começo o meu intervalo de tempo vai ser o S0, tá? Então, o que eu posso observar desse gráfico aqui? Movimento uniforme com espaço inicial positivo. Por que é positivo? Porque eu estou numa posição diferente em relação ao meu referencial, né, que é o zero, acima dele. E a velocidade dela vai ser positiva. Por que ela vai ser positiva? Porque a inclinação, tá vendo aqui, ó, ela vai para cima, né? Então, quando eu tenho a inclinação para baixo, significa que a minha velocidade ela está negativa, ou seja, a minha posição está diminuindo. Vamos lembrar lá daquele gráfico que a gente falou antes, né? Se eu tenho lá Rio-São Paulo, né? Então, se a velocidade é positiva, significa que eu estou saindo do Rio e indo para São Paulo. Então, no meio do tempo, eu vou estar no Rio, depois eu vou estar em Barra do Piraí e até chegar em São Paulo. Beleza? Então, eu vou rodar as cidades assim. Agora, se por acaso, né, o meu gráfico começa aqui na origem do gráfico mesmo, né, o que vai ter de interessante? Que eu estou partindo da origem, eu estou partindo da onde? Do referencial, né, da onde eu começo o meu movimento. Então, S0 igual a zero significa que eu tenho o meu posição inicial na origem. Aqui, como eu disse para vocês, a velocidade continua sendo positiva. Eu estou indo em direção da minha trajetória. Se por acaso eu tenho o S0 abaixo do eixo X, no caso do T, então tenho aqui que a minha posição inicial é negativa. Isso significa o seguinte, que eu tenho um referencial, eu estou olhando de um ponto, então ele está atrás desse ponto, para baixo desse ponto. Beleza? E aí ele vai se movimentar na direção desse ponto até ultrapassar esse ponto. Aqui vai ser o contrário. Então, se eu tenho, né, a posição S0, né, mas o gráfico está para baixo, ela vai continuar. A mesma coisa, S0, que a posição é maior do que zero, na frente da minha origem, mas que a velocidade ela vai ser negativa, ou seja, estou indo ao contrário da minha trajetória. Tá bom? Então aqui não tem muita diferença, é só você imaginar o contrário. Se eu tenho aqui em cima o S acima de zero e a velocidade maior que zero, nesse caso aqui eu vou ter o S acima de zero, mas a velocidade menor que zero. Ou eu posso ter posição inicial na origem ou abaixo da origem. Então, é como se eu estivesse aqui nesse caso, eu estou aqui, ó, estou olhando Nova Iguaçu, o meu sentido está indo para o Rio de Janeiro, só que ao invés de eu ir para o Rio de Janeiro, eu estou indo para Japeri. Depois eu vou para Resende e assim por diante, fora da direção do Rio de Janeiro, saindo da direção do Rio de Janeiro. Beleza? Então, olha só. Com isso, né, a gente tem alguns exemplos de aplicação do nosso, das nossas funções horárias, dos nossos gráficos. Então, exemplo 1, ele vai falar sobre a
função horária, tá? Então vamos lá. Calcule o tempo que um trem de 250 metros de comprimento, viajando a 72 km por hora, demora para atravessar completamente uma ponte de 150 metros. Esse é um exemplo muito clássico de cair em provas, Enem, vestibulares em geral, que é de um veículo atravessando um obstáculo, uma ponte ou um túnel. Tem que prestar bastante atenção no tamanho do movimento. Por quê? A ponte é de 150 metros. Só que olha aqui para o desenho que interessante. Ó, aqui é o trem, tá? Ele começa a atravessar a ponte aqui. Ele vai atravessar a ponte de 150 metros. Só que para ele atravessar completamente, eu tenho que toda a extensão do trem que está aqui passe ele. Então, olha só, para ele se movimentar, não é só o tamanho da ponte, está vendo aqui? Eu tenho que considerar o tamanho da ponte mais o tamanho do veículo. Então, nesse caso aqui, eu vou somar os dois. 150 com 250, eu tenho que o trem percorre 400 metros para atravessar completamente a ponte. Com uma velocidade escalar de 72 km por hora. Aí vamos prestar atenção. 72 km por hora, percorro 400 metros. Eu não posso usar esse valor direto, porque um está em quilômetro, outro está em metro. Então eu vou ter que fazer a conversão. E a gente aprendeu o seguinte: para eu passar de quilômetro de horas para metros por segundo, eu tenho que dividir esse valor por 3,6. Nesse caso aqui, já temos a resposta, fez essa divisão, vai dar 20 metros por segundo. O que a gente aprendeu da função horária? Podemos até voltar se vocês quiserem. Que ela vai ser ou ΔS vezes VT ou S0 mais VT. Quando que eu vou usar cada caso? O ΔS eu vou usar quando eu quero saber a distância percorrida, né? Ou o tempo. Nesse caso eu já tenho a distância percorrida no exemplo. Aqui eu vou usar quando eu quiser saber a posição final, ou seja, qual é o ponto final do movimento. Então vamos voltar para o nosso exemplo. Opa, passei demais. Então o que acontece? Nesse caso, eu sei que ele percorreu 400 metros na velocidade de 20 metros por segundo. Eu quero saber o tempo, né? O tempo que ele percorreu. Então, eu vou usar a função do ΔS igual a V vezes T. ΔS é 400, que é igual à velocidade de 20 vezes o tempo. O que eu faço aqui? Passo 20 para o outro lado. Então, eu vou ter que o tempo vai ser quanto, gente? 400 sobre 20. Então, corto os zeros aqui. 40 dividido por 2, o tempo vai ser 20 segundos. Olha que interessante, né? Muito fácil, né? Sem nenhuma dúvida. Beleza? Esse foi o nosso primeiro exemplo. Agora vamos para o segundo exemplo, agora já com um gráfico, né? Um pouquinho mais complicado. O exemplo 2 fala o seguinte: o movimento uniforme de um beija-flor tem a sua função horária representada no diagrama. Então, o diagrama é esse daqui. Então, qual é o movimento do beija-flor? É essa curva aqui. Percebam que é um gráfico de ST, função horária do tempo. O que vai acontecer aqui? Vamos pensar o seguinte. Imagina que eu estou olhando para um ponto. O meu beija-flor ele está surgindo desse ponto aqui, que é o menos 10. Então, significa que ele está a menos de 10 metros do meu referencial. Essa aqui vai ser a posição inicial, o nosso S0, tá bom? E aí ele vai mudando de posição conforme vai passando o tempo. Beleza? Tranquilo? Vamos à pergunta. Então vamos voltar aqui. Então vamos lá. Então a primeira pergunta escrita pelo beija-flor, o que quer dizer isso? Se é uma trajetória em linha reta, se é uma trajetória circular. Olhando para esse gráfico aqui, eu não consigo ter informações a respeito desse movimento, dessa trajetória. Então, como diz aqui no gabarito, a forma da trajetória descrita pelo beija-flor está indeterminada, já que o gráfico do espaço em função do tempo nada informa a esse respeito. Beleza? Então,
eu não posso determinar nada, tá bom? Beleza. Agora, letra B. Ele quer saber o espaço inicial, quer dizer, a posição inicial e a velocidade escalar. Então, vamos observar aqui. Eu já comecei a falar para vocês sobre isso. O espaço inicial, a posição inicial, vai ser sempre quando eu tenho o t começando, o tempo zero. Então, olha aqui, ó, onde é o tempo zero? Aqui, nesse ponto. Então, eu quero saber qual é a posição onde t é igual a zero. Nesse caso, então, eu vou olhar para a curva, olha aqui onde eu vou estar, no menos 10. Então, você sempre vai olhar para onde está começando a minha curva, aqui a minha linha rosa. Então, nesse caso, a posição inicial vai ser menos 10 metros. Agora, como que eu faço para calcular, né, a velocidade? Então, é muito simples aqui. Você vai fazer a seguinte situação. Você vai escolher pontos. Por exemplo, aqui, quando t é igual a zero, eu tenho que o s é menos 10. E aí eu venho aqui, ó, nesse ponto, por exemplo, ponto 2, onde o t é igual a 2 e o meu s vai ser quando, gente? Vai ser 0. Olha que legal. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Eu posso escolher. Como a gente fez, né, esse exemplo, eu posso escolher 2 pontos qualquer. No caso da questão, ele escolheu o tempo 1, 2 segundos, como a gente viu aqui, que a posição vai ser 0, S1. E no tempo 2, que é 4 segundos, olha aqui, ó, que legal, ó, eu subo, eu vou ter que a posição do meu móvel vai ser 10. Interessante, né? Então, o que eu vou usar? Se a velocidade é ΔS sobre ΔT, então eu vou pegar o S2, S final, menos S inicial. Então, qual vai ser o S final? 10 metros. Qual vai ser o S inicial? 0 metros. Então, lembrando aqui, ó, em 4 segundos, eu tenho 10. Em 2 segundos, eu tenho 0. E o tempo, então, vai ser tempo final 4 menos 2, que é o tempo inicial. 10 menos 0, 4 menos 2, eu calculo que a velocidade, então, vai ser quanto? 5 metros por segundo. Então, consigo determinar a velocidade. Lembrando que, como ela é uniforme, o movimento é uniforme, não importa o ponto que eu pego. Se eu pegar aqui, ó, 2 e 10, né? Tanto vai fazer. Então, eu posso pegar aqui o ponto no 5, que é 15, 4, que é 10, e assim por diante. Para a gente fechar essa questão, ele pede letra C, a função horária. A função horária é aquele S igual a S0 mais V vezes T. Eu sei o S? Não, porque é quem eu quero saber na função horária. Então, para qual S eu tenho? Mas eu sei o S0, eu sei a velocidade. Como é função horária do tempo, eu quero saber a posição em relação ao tempo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o S0 e a velocidade vou substituir. Lembrando que o S0 vai ser menos 10, a velocidade vai ser 5. Então, eu vou pegar nessa fórmula e vou substituir. No S0, desculpa, eu vou botar menos 10. E no V, eu vou acrescentar o 5. Então, vai ficar a função horária S igual a menos 10 mais 5. Com essa função, eu consigo determinar em qualquer tempo qual é a posição. Por exemplo, se eu quiser saber a posição no tempo igual a 10 segundos, é só eu chegar aqui e substituir o t por 10. Então, vai ficar menos 10 mais 5 vezes 10. Né? Esse mouse é muito bom para escrever. Então, vai ficar menos 10. 5 vezes 10 dá 50. Vai ficar menos 10 mais 50. E aí eu vou ter o ponto da posição, 40 metros. Ou seja, em 10 segundos, o meu móvel vai estar em 40 metros. Não está aqui no gráfico. Né?
mas eu consigo determinar a posição pela função horária. Para a gente finalizar, a gente tem o nosso terceiro exemplo, né? Como eu disse que a gente ia fazer um exemplo de calcular a distância percorrida usando o gráfico VT. Aquele lá, o primeiro gráfico da velocidade. Então, o que eu tenho aqui? O gráfico abaixo mostra a velocidade de um móvel em determinado intervalo de tempo. Saiu o Ozinho aqui. Determine a distância percorrida pelo móvel nesse intervalo. Então, olha só, vamos tentar entender esse gráfico. É um gráfico VT. Então, olha só, eu tenho que ele começa aqui no tempo zero, o movimento que vai até 10 segundos. Aqui, após 10 segundos, o que aconteceu com o movimento? Ele acabou. Não tem mais gráfico continuando, então significa que ele saiu daqui e parou 10 segundos depois. Cuja velocidade desse movimento ela é constante e vai ser sempre igual a 15. Lembrando, se está acima do eixo do tempo, eixo X do gráfico, eu tenho então uma velocidade positiva, maior que zero. Isso significa que eu estou indo na minha trajetória. Só que não é isso que importa. O que eu quero saber é qual é a distância percorrida por esse móvel, né, esse objeto que está se movimentando, neste gráfico aqui, nesse movimento. Como a gente viu, né, a distância percorrida ela vai ser equivalente à área dessa figura aqui, que é um retângulo. E a área da retângulo ela vai ser sempre dada por quê mesmo? Base vezes a altura, né? A gente usa a letra H para representar a altura, vem do inglês, né? H, height, né? A altura. Então, eu tenho o ponto zero aqui. Esse valor vai ser quanto? De 0 a 10, 10. E aqui, ó, de 0 a 15, 15. Então, é só você pegar esses dois valores aqui e multiplicar. Então, o ΔS vai ser a área do retângulo, base vezes altura. Base é 10, altura é 15, 150 metros. Então, qual vai ser a distância percorrida pelo móvel? 150 metros. Muito simples. Essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e que consigam fazer os exercícios. Até a próxima. Beijos e abraços do tio Van.